Irmãos, estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor, do nosso eterno Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 30. Eu te convido a abrir a sua Bíblia aí, para que nós possamos nos aproximar da palavra do Senhor. Quero orar com você antes de começarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante de Ti e pedimos, ó Deus, a Tua orientação segundo a Tua palavra, para que possamos compreender aquilo que o Senhor nos ensina através da santa, bendita e poderosa palavra do Senhor. Nos ensina, ó Deus, para que sejamos cumpridores dela, não apenas ouvintes da Tua palavra. Nos ensina assim, ó Deus, pedimos, rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelos méritos de quem, ó Deus, todas as coisas são conduzidas na vida dos seus crentes. Obrigado pela presença do Senhor conosco, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos diante de nós uma importante peça teológica. Estamos aí com Romanos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 30. Esse é o tema, esse é o texto do nosso estudo. Eu dei ao nosso tema, um tema para esse nosso estudo, que é o propósito eterno de Deus, embora aqui na nossa Bíblia esteja aí a intercessão do Espírito. Mas eu estou falando sobre esse propósito eterno de Deus na vida do crente. E isso é a habitação do Espírito. Então nós temos diante de nós uma peça importante, uma peça com reflexo na nossa vida prática, na nossa vida devocional, na nossa adoração, porque reflete diretamente na causa da oração, na prática da oração, na condução e na tradução da nossa oração diante de Deus. Esse texto é precioso. Ele traz definição de uma conquista eterna de Deus sobre todos aqueles a quem Ele elegeu, que Ele mantém de pé por força e por obra do Espírito Santo. Esse texto fala de eleição, fala de predestinação, fala de chamada eficaz, fala de justificação, fala de glorificação, ou seja, uma grande parte da matéria pertinente à salvação pela graça mediante a fé. Mostra-nos a nossa fraqueza em até mesmo não saber orar como convém. Mas também nos mostra a misericórdia de Deus, que por não sabermos orar como convém, nos enviou o Espírito Santo, para habitar em nossa vida e interceder, tornar a nossa oração tratável, agradável diante de Deus, para que Deus possa nos ouvir. Paulo está dando aqui continuidade ao seu ensino. Portanto, nós temos que crer que ele está falando para o povo de Deus sobre a aliança eterna do povo de Deus com o próprio Deus. Eu já vi muitos comentários que são contrários à teologia reformada, mas e veem nesse texto aqui apenas a intercessão do Espírito Santo, não uma declaração a respeito da eleição, dos efeitos da eleição na vida dos crentes, mas uma declaração do amor de Deus na vida da humanidade. Não deixa de ser, claramente, uma demonstração do amor de Deus pela humanidade. Mas nós não podemos tirar o texto do seu contexto. Desde o início do capítulo 8, o que o apóstolo Paulo vem falando é sobre os efeitos da graça, sobre a vida daqueles que amam a Deus, que são amados por Deus. Fala sobre, desde o começo do capítulo 8, sobre a inexistência de acusação para os que estão em Cristo Jesus, pelo livramento que a cruz de Cristo proporcionou. Ele fala depois sobre a condição de filhos e de herdeiros, adotados em Cristo para uma herança eterna. Depois ele fala sobre a conformação do crente aos sofrimentos do presente, iguais aos sofrimentos de Cristo, mas também essa conformação às glórias do porvir. E quando nós chegamos no versículo da nossa meditação de hoje, nós temos que crer que Paulo não está trazendo um ensino diferente. Ele está falando sobre pessoas salvas, eleitas por Deus. Ele continua o seu ensino. Está falando com o povo de Deus, com a igreja de Roma. Eu quero olhar versículo por versículo com os irmãos, para que possamos estudar com tranquilidade e com paciência esse ensino tão glorioso da palavra. Versículo 26. Pegue aí a sua Bíblia e abra no versículo 26. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Paulo está se referindo à nossa fraqueza. Não é a nossa fraqueza por doença, não é a nossa fraqueza emocional. Paulo está se referindo às imperfeições das nossas petições a Deus, irmãos. Nossos pedidos a Deus são muito fracos. Nós somos, e os irmãos de Roma eram, afetados por uma gama multiforme de sabedoria secular. Nossas petições têm muito de secularismo.
diante de Deus. Caso essas nossas petições fossem ouvidas apenas pelo que o nosso coração diz, eles seriam uma perfeita tolice diante de Deus. Nós fazemos pedidos vaidosos, pedidos cheios de pretensão humana, pedidos feitos por crianças mimadas, que pedem o que o seu coração deseja, sem discernir as consequências do seu pedido. Então, em sua bondade, Deus nos deu o seu Espírito Santo, como tradutor, capaz de levar a Deus as verdadeiras necessidades da nossa vida, do nosso coração, da nossa família, da nossa igreja, de toda a vida do crente aqui. O Espírito Santo é capaz de nos assistir, ou seja, de prestar assistência, para que o Senhor nos ouça, como convém a nós mesmos. Olha, irmãos, esse versículo deve nos convencer de que a oração legítima é uma oração de submissão, de reconhecimento de imperfeição diante das virtudes de Jesus. E de uma disposição de alma em considerar que aquilo que Deus fizer será certamente aquilo que nós precisamos que seja feito, embora talvez não concorde com a nossa vontade humana. Só o Espírito Santo pode levar a Deus o que nos é de fato necessário, pois só Ele conhece a vontade de Deus para nós. Versículo 27, Paulo começa o versículo dizendo assim: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Paulo começa esse versículo explicando por que Deus deu ao crente, ou aos crentes, o seu Espírito Santo. Porque Deus é o único que sonda os corações. Somente Deus conhece o íntimo do coração do homem. Somente Ele que criou sabe o que vai na alma do homem. Seus desejos, suas ambições, seus objetivos, seus projetos. Não há no coração humano nada que escape ao conhecimento de Deus. O coração do crente convive, mesmo em todas essas incertezas, com a presença santa do Espírito Santo. Assim nós podemos entender porque muitos crentes ainda procedem de maneira ímpia, maldosa, tendenciosa. Eles escutam ainda a voz do próprio coração. Deus ouve, quando se trata do crente, a voz do Espírito Santo que o habita. Porque Deus não pode ouvir a voz da carne, não porque seja impossível a Deus ouvir. Deus não é surdo. Mas porque a voz da carne ofende a santidade do Senhor. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo, que traduz como intercessão todas as nossas necessidades. O Espírito Santo não tem compromisso com desejos impuros e ofensivos da carne, irmãos. Ele conhece perfeitamente a vontade de Deus para cada um dos seus filhos. Quando o Espírito Santo intercede, Ele o faz de maneira legítima, sabendo daquilo que Deus reservou para cada um dos seus crentes. Isso nos traz a explicação, que às vezes a gente fica meio confuso, sobre quantas vezes pedimos a Deus alguma coisa e não recebemos. E quantas vezes nós recebemos aquilo que não pedimos. Versículo 28, Paulo diz o seguinte: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um versículo emblemático. Paulo pressupõe que seus leitores, crentes da igreja de Roma, têm o mesmo entendimento que ele a respeito da vontade de Deus para os crentes, ao dizer: nós sabemos, não é? Sabemos que todas as coisas cooperam. Ele inclui toda a gama de seus leitores para uma convergência de opiniões a respeito do tema, a vontade de Deus. Esse versículo, irmãos, traz aqui embutida a ideia de que os leitores conhecem a história de Deus com os homens e a história de Deus com os que fazem parte do povo de Deus. Não há possibilidade de que algum desconhecido ou que não pertença ao grupo daqueles que são chamados por Deus entendam que tudo coopera para o seu bem. Porque entender que tudo coopera para o bem da nossa vida tem algumas exigências que eu quero trazer aqui para nós. Entender esse versículo: olha, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só crente pode entender. Só o crente pode passar por cima da sua vontade egoística, da sua vontade como homem, da sua vontade da carne, para entender
quando Deus nos nega alguma coisa, quando acontece algo que nós não esperávamos, quando somos surpreendidos pelas agruras da vida. Entender isso, irmãos, exige, em primeiro lugar, uma genuína conversão. Os que amam a Deus são aqueles que o colocam como primazia em suas vidas. São aqueles que não transigem com a sua condição de crentes. Exige conhecer que tudo que vem de Deus, ou todas as coisas que cooperam para o nosso bem, exige que nós tenhamos uma genuína conversão. São aqueles irmãos que conhecem ser Jesus seu Salvador e Senhor. Não apenas Salvador, mas também Senhor da sua existência. Todas as providências de Deus para a vida destes são entendidas como a vontade de Deus, que os levará salvos até o fim, até a eternidade. Paulo podia dizer isso, porque todas as coisas que lhe aconteceram, ele tinha plena consciência que faziam parte do plano de Deus para a sua vida. E essa convicção deve morar no seu coração. Exige ainda, irmãos, a compreensão de que tudo é para o nosso bem, uma genuína conformação ao propósito divino. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito, Paulo diz claramente, é daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito definido, da criação à consumação de todas as coisas. A história não é algo deixado ao sabor do vento e do tempo. É algo conexo, que faz parte de uma viva, de uma firme, de uma divina determinação. Portanto, aquele que entende que todas as coisas cooperam para o seu bem, tem efetivamente um entendimento a respeito das razões pelas quais ele existe e pelas quais vive. Ele existe e vive para ser um testemunho da vontade de Deus. Quando Paulo fala a respeito de todas as coisas, ele não está se referindo apenas aos acontecimentos que exigem participação humana, irmãos. Ele está falando também de algo transcendental, ele está falando de um plano original que inclui um propósito. Ele está falando do nascimento, da vida e da morte. Está falando da vinda, da morte, da glorificação do Emanuel, Deus conosco. Está falando de conversão, sofrimentos, cruz. Paulo, enfim, está falando que Deus, ao agir para com os que o amam, para com os conversos, leva em conta o propósito e a destinação que o motivaram a criar. Todo o plano de Deus, todos os acontecimentos passados, presentes e futuros, cooperam para que aqueles que amam a Deus atinjam o propósito divino para o qual foram chamados. Todo o plano de Deus, todos os acontecimentos, os que passaram, os que estão acontecendo, os que virão ainda, todos eles cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que o propósito divino na vida daqueles que foram chamados por Deus seja efetivado. Versículo 29, irmãos, Paulo diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo afirma que Deus conheceu um povo anteriormente. Aqueles que ele conheceu de antemão. Já vi comentaristas bíblicos que dizem que isso não significa que essa escolha seja a escolha antecipada de alguns, o repúdio antecipado de outros, mas apenas que é assim como Deus conheceu a todo Israel, salvos e não salvos, Deus também conheceu esse povo. Esse pensamento traz uma redução drástica, falsa, a respeito do que significa Deus conhecer. O conhecimento de Deus tem algumas características, irmão. E eu quero trazer algumas que você precisa prestar atenção. O conhecimento de Deus é exaustivo, ou seja, ele é antes de tudo. Ou seja, ele é antes de qualquer existência e contempla todo o período eterno, não apenas o tempo. O conhecimento de Deus é eterno, é exaustivo. Mas o conhecimento de Deus também é contemporâneo a tudo. Ou seja, nada do que está acontecendo é desconhecido a Deus. E ele é antecipativo, irmãos. Nada do que vai ocorrer na nossa vida, na vida daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, ou de toda a humanidade, é desconhecido a Deus. O conhecimento que Paulo diz que Deus tem, nesse versículo, é ex nihilo. Essa é uma colocação jurídica. Ou seja, Deus conheceu por escolha todos os que são seus. Deus os predestinou, usou a sua soberania para fazer uma predestinação deles para algo especial.
Ex nihilo quer dizer, Deus conhece antes de qualquer coisa. Antes de haver qualquer coisa. Como se nunca tivesse ouvido. Como se nunca tivesse havido. Deus conhece todas as coisas antes delas serem concebidas na nossa mente, na mente de qualquer pessoa. Fator especial a quem foram predestinados os conversos de antes, de agora e do futuro, é que eles tivessem uma conformação total com o unigênito de Deus. Paulo diz, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para que sejam conformes à imagem do seu Filho, do unigênito de Deus. Então a vontade de Deus para os crentes é que sejam conformes à imagem de Jesus. Um Jesus humano e um Jesus divino. Por isso é que a carne tendenciosa, irmãos, não pode traduzir diante do Pai o que necessita. Somente através do Espírito Santo essa tradução é perfeita, somente assim Deus nos ouve. Quando Paulo traz a figura do primogênito aqui, ele quer nos dizer a respeito da primazia, de ser o primeiro, não de que Deus Filho fosse um ser criado, porque ele é existente desde o princípio como Deus Pai e como Deus Espírito Santo. Como primogênito, ele é aquele por meio do qual somos adotados na família de Deus. Então sim, irmãos, nesse versículo Paulo está dizendo que Deus escolheu alguns para a vida eterna e os predestinou para viverem como Cristo os ensinaria a viver. No versículo 30 e último da nossa meditação, Paulo diz o seguinte: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E aqui nós temos os ápices desses versículos, o ápice desses versículos. O encerramento do pensamento do apóstolo Paulo a respeito do desafio da intercessão. A intercessão, para ser levada a bom termo, irmãos, ela precisa de algumas premissas. Primeira premissa, que a oração, para ser levada a bom termo, precisa é de que aquele que pede esteja aberto às consequências do seu pedido. Deus pode ou não atendê-lo, mas o que pede deve submeter os desejos do seu coração a um profundo exame feito pelo Espírito Santo, que vai traduzir essa intercessão ao Pai. Aquele que pede precisa estar aberto às consequências do seu pedido. Ele precisa entender o seu pedido. O Espírito Santo vai traduzir essa intercessão ao Pai e vai dar aquilo que o Pai tem para aquele que pede. Segunda premissa a respeito da intercessão. Aquele que pede precisa ter um coração disposto a aceitar a resposta de Deus, mesmo sendo uma negativa do pedido. Entenda, irmão, que toda resposta de Deus atenderá ao propósito predeterminado para aqueles que Ele ama. Toda resposta de Deus atenderá ao propósito predeterminado para aquele que está pedindo. Uma terceira premissa da intercessão é que a intercessão deve ser feita levando em conta algo que Jesus não somente aprovaria, mas que Jesus pediria ao Pai. O propósito do chamado de Deus é a conformação do crente à vida, aos atos, aos desejos e à expressão exata da existência de Jesus. Então nosso pedido precisa ser algo que Jesus pediria, não apenas que Ele aprovaria. É evidente que precisa Jesus aprovar nosso pedido, mas é algo que Jesus teria a tranquilidade de levar ao nosso Pai o nosso pedido. Paulo diz que há um povo predestinado. Que Paulo diz que há um povo predestinado. Deus chama o seu povo a perceber a glória eterna, irmãos. A vivenciar aqui já um tempo novo de expectativa, de esperança futura. O crente que não confia na certeza da sua salvação é um desesperado, irmãos, que sofrerá enquanto viver de uma desconfiança na sabedoria e na soberania de Deus. O crente que não confia na certeza da sua salvação é um desesperado que sofrerá enquanto viver de uma desconfiança a respeito da soberania de Deus. Paulo diz que aqueles que foram conhecidos e predestinados receberam de Deus um chamamento, ou seja, Paulo diz assim, a estes também chamou. O eco desse chamamento, irmãos, é anterior, obedece à predestinação. Quem não foi predestinado jamais poderá ser chamado de forma eficaz. Ele não responderá ao chamado para a salvação porque ele não foi predestinado para isso.
O chamamento será ouvido pelo predestinado em qualquer ocasião em que o Espírito de Deus mover o seu coração para crer. Paulo ainda diz que aqueles que foram chamados, estando predestinados, foram também justificados. A justificação é um ato de Deus, um ato legal de Deus. A ideia de justificação na época de Paulo vinha de uma sentença do tribunal que declarava alguém justificado de seus atos e agora livres de uma sentença condenatória. Alguém que agora estava livre de uma sentença condenatória. O grande problema é que essa absolvição e justificação só se refere ao fato passado e a mesma pessoa podia ser levada de novo ao tribunal por outra acusação. Paulo aqui ele nos fala de uma justificação permanente, que vale para os pecados passados, para os pecados presentes, para o pecado futuro, que evidentemente, irmão, não lhe dá e não me dá o direito ou a possibilidade de viver como nós quisermos. Anteriormente, Paulo ensinou que a predestinação deles é para vivam conforme a imagem de Jesus Cristo, mas que prevê a possibilidade de queda, de reabilitação perante Deus em face do perdão de Cristo. O crente pode errar, pode cair por acidente e se reabilita diante de Deus porque o perdão de Cristo é exaustivo. O justificado é alguém que recebeu uma chamada que foi eficaz para a sua conversão, porque ele foi predestinado. E por fim, Paulo fala de uma glorificação para que aquele que foi conhecido e separado antes da fundação do mundo, predestinado para a vida eterna em razão de conformar-se ao Messias, adotado na família de Deus em razão de uma chamada eficaz, justificado por um ato selado com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. A glorificação final, irmãos, então consiste em um novo corpo, unido a um espírito agora livre das concupiscências da carne, para viver em uma nova pátria. A intercessão mediada pelo Espírito Santo tem a função de nos colocar despidos e desamparados diante do Eterno, dependente das decisões do Eterno, do seu propósito. Por isso, irmãos, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Ele fará a nosso respeito, está submetido à sua criteriosa soberania e ao propósito para o que fomos conquistados por Jesus. Tudo isso, e por isso, no meu entender, a expressão do versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, traz para nós, irmãos, um peso de entendermos quem somos diante do Senhor. De entendermos que só podemos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus quando a nossa vida está submissa à criteriosa soberania do Senhor e sujeitos ao propósito para que Deus nos submeteu. Eu quero concluir, irmãos. Paulo nos afirma que não sabemos pedir como convém. Apesar de sermos crentes, eleitos, predestinados, chamados para vivermos a eternidade com Jesus, justificados pelo sangue de Cristo no sacrifício hediondo da cruz, glorificados pela consequência natural de que a vontade de Deus é impossível de ser detida até mesmo por nós, por qualquer criatura, por qualquer fato. Somos ainda ligados aos desejos da carne corrompida, vivendo muitas vezes afastados de Deus, alheios aos conselhos da Escritura. É por isso que nós não sabemos pedir como convém. Somos tudo isso, predestinados, chamados, glorificados, justificados, mas ainda não sabemos pedir como convém. Assim, Deus, em sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, nos destinou o Espírito Santo que intercede por nós, que traduz para Deus as reais necessidades da nossa vida. Paulo está nos chamando aqui, irmãos, para que compreendamos que apesar de termos certeza da nossa vida eterna, ainda podemos não ser atendidos por Deus, porque os nossos pedidos surgem das nossas fraquezas. Somos fracos para pedir, não sabemos pedir como convém. Precisamos que o Espírito Santo faça essa tradução para nós, porque o Espírito Santo sabe o propósito de Deus para a nossa vida. Compreendamos, irmãos, então, quando temos algo negado por Deus, que o Espírito Santo que nos habita traduziu o nosso desejo para que ele se conformasse à vontade do Pai. Que certamente, se ele não veio
porque esse não era o propósito de Deus para um povo predestinado, um povo eleito, um povo chamado, um povo justificado, um povo pronto para viver a vida eterna agora. Eu quero fazer algumas aplicações. Primeira aplicação, tenha certeza da sua salvação. Para pedir como convém, irmãos, é necessária a intervenção do Espírito em nossa petição. Ele só pode fazer isso se ele habita o seu coração. Ter conformação aos propósitos de Deus pressupõe salvação em Cristo Jesus. Tenha certeza da sua salvação. Porque o Espírito Santo só habita o salvo. Segunda aplicação. Tenha certeza do plano de Deus para a sua vida. Há um plano de Deus. Todo plano de Deus para o crente é que ele se conforme à imagem do Filho unigênito de Deus. Sua vida deve ser expressão da vida de Jesus, sua humildade, sua paciência, seu amor para suportar as agruras que podem acometer sua vida, meu irmão. Tenha certeza que o que está acontecendo não foge ao entendimento de Deus, nem à intercessão do Espírito Santo de Deus. Obedece a um propósito de Deus. Terceira e última aplicação. Não desanime nunca. Deus tem um plano completo para a vida daqueles que Ele ama. Um plano que não termina apenas na vida sobre essa terra, mas que se perpetua na glorificação, na presença constante e eterna do crente na Jerusalém celestial. Deus te abençoe. Curta, passe para alguém que queira ouvir, ouça com mais tempo, pare a gravação quando você precisar. Você tem aí gravado, não é? Vá lá no canal, acesse o canal Pastor Belmiro Campos, aproveite, deixe lá o sininho para você ser avisado das próximas comunicações, dos próximos estudos, e Deus te abençoe. Deus te dê uma semana bendita e gloriosa na presença dEle. Esteja Deus conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Até breve, querendo o Senhor.